Muito bem-vindos. Joana, comece por si para que nos possa dar aqui um bocadinho, um painel mais, talvez mais global, não tão centrado, não tanto com a visão das empresas, como são aqui os nossos oradores. E nesta parte da transição energética, diria que Portugal fica bem na fotografia com as renováveis que tem, ou falta ainda alguma coisa que devia estar a ser feita e não está a ser feita, apesar da alta penetração das renováveis, dos projetos que estão em cima da mesa, alguns ainda em Excel, a ver se saem para o terreno ou não. Obrigada, Bárbara, pelo amável convite. É um gosto estar aqui com a plateia. Bárbara, Portugal não está bem na figura, aqui, assim como não está a União Europeia, nem nenhum país das partes da Convenção Quadro para as alterações climáticas. Nós temos um imenso desafio pela frente, que passa por atingirmos o máximo das nossas emissões ainda este ano, 2025, e caminharmos para uma redução muito avançada e muito ambiciosa de emissões, à volta de 50% ainda no decorrer desta década, para conseguirmos atingir uma neutralidade de emissões de dióxido de carbono para meio do século, caminhando para uma tendência, uma trajetória de emissões negativas na segunda metade do século. Trata-se de uma missão gloriosa, herculeana, diria mesmo, e em Portugal temos feito e desencadeado e liderado a transição energética através das nossas políticas públicas. Fomos um dos primeiros países do mundo, dentro da Convenção Quadro, a anunciar o roteiro de neutralidade climática e temos planos nacionais de transição energética de médio e curto prazo que acompanham, mas estamos a fazer pouco. Temos, como referiu, no Excel, planos e estratégias alinhadas com os nossos compromissos internacionais dentro da União Europeia e também na Convenção Quadro, pelo Acordo de Paris. Temos uma grande lacuna e um grande atraso de implementação. A nível global, posso dizer que esse atraso de implementação, ou seja, entre o que os países prometem que irão implementar e o que é entregue, de facto, contribui com cerca de 7 a 11 mil milhões de emissões de gases de efeito de estufa numa escala global. Portanto, estamos a avançar na direção certa, mas demasiado devagar para a emergência que temos pela frente. Esse é um problema não só de Portugal, mas, como disse, da Europa e do mundo. Devíamos estar todos num ritmo bastante mais rápido. O que é que se pode fazer para que esse ritmo acelere, para que o que estamos a fazer bem seja feito bem, mas de facto, como quando no fundo queremos ouvir um áudio, não é? E pomos na velocidade 2 vezes, era assim que devíamos estar um bocadinho na transição energética e climática. Bom, nós precisamos de reforçar as nossas políticas globais, políticas climáticas de ação. O contexto geopolítico atual não é favorável, nós precisamos de ter todos os países, todos os poluidores no mesmo barco e neste momento vemos uma grande rivalidade regional que atrasa sem dúvida até o próprio conhecimento científico, como vimos no primeiro painel. Dentro do painel intergovernamental para as alterações climáticas temos neste momento o grupo de trabalho de mitigação com sede nos Estados Unidos e, enfim, estamos a tentar reequacionar como é que será levado a cabo o trabalho de avaliação do painel, considerando todos os cortes orçamentais e mesmo cortes e limitações para a participação ativa numa série de reuniões de trabalho. Portanto, precisamos de ter todos a bordo, todos no mesmo prato. Precisamos também, como referiu, a velocidade da rádio em 1.5, na verdade, o financiamento verde tem que ser aumentado entre 7 a 10 vezes mais, é o que mostram os nossos modelos globais. Portanto, até talvez ultrapassasse a escala de potencial. E precisamos de não apenas trabalhar no ponto de oferta de energia, caminhar para a descarbonização, é essencial também pensarmos nas mudanças comportamentais inerentes de todos nós. É irrealista pensarmos num crescimento infinito, temos que repensar como conseguir escalar
o nosso bem-estar e qualidade de vida versus necessidades de consumo. Não desvendando muito o que será amanhã o keynote que abrirá o segundo dia da conferência, mas já entrevistamos Paul Polman e sairá também uma entrevista amanhã no Jornal de Negócios, que convido todos a ler amanhã e todos os dias, obviamente. Mas de facto Paul Polman centrou muito da sua conversa em Trump e que não podemos quer dizer, reconhece os perigos, reconhece e falava que temos que estar todos no mesmo barco e não estamos claramente, mas o que é que esta era para si, o que é que esta era do Trump 2.0 e sobretudo ao nível do Acordo de Paris, do painel das Nações Unidas, que perigos é que isto causa? É de facto perigoso não ter os Estados Unidos a bordo ou é apenas um país? É apenas um país e vai haver, como já estamos a verificar, uma reequacionar da balança. Temos líderes climáticos que vão suprir a lacuna criada e as fragilidades criadas neste momento pelos Estados Unidos, mas sem dúvida que a direção, o barco já partiu, o comboio já saiu da estação e não há forma de o parar. É porque quanto mais vemos uma grande reticência e um grande negacionismo contra o que a ciência já diz há mais de 30 anos, é inevitável que os impactos climáticos estão aqui, hoje, em todas as regiões do planeta. Escusado citar vários exemplos que estão nas memórias de todos nós muito presentes, mas isso é inevitável e isso é inegável. O esforço é de facto hercúleo e gigante e tem que ser em vários níveis, em multinível, multitudo. Temos aqui de facto um operador de redes de transporte de gás natural que está a tentar que essa rede de transporte biometano e transporte de gases renováveis, e temos uma empresa que poderá consumir esses gases renováveis. Qual é que é a sua visão para este micro, não é micro cenário, mas para esta forma de energia que poderá de facto então ajudar a descarbonizar e que tem também um potencial em Portugal, dado que ainda não se produzem propriamente gases de origem renovável significativos em Portugal? Bom, biometano, hidrogênio verde, combustíveis sintéticos vão ter um papel primordial no que nós denominamos setores de difícil descarbonização. Portanto, os nossos modelos de otimização, que têm soluções ótimas de menor custo face restrições no orçamento de carbono a cada década, portanto 2040, 2050 até 2100, mostram que é essencial reforçarmos a necessidade de eletrificação dos setores de consumo, primeiramente transportes rodoviários, reforçar o consumo de energia elétrica em edificações, e temos muitos setores da indústria pesada, aqui o painel anterior citou alguns deles, em que é extremamente difícil caminharmos para essa eletrificação. E nesses casos, biometano, biogás, hidrogênio mostram-se muito competitivos porque são uma das poucas estratégias tecnológicas que temos disponíveis para descarbonizar esses setores. Certíssimo, Joana. Obrigada por nos ter dado aqui um primeiro enquadramento. Agora vamos mais à micro situação. Gabriel, começava por lhe perguntar, porque é sempre um ponto da situação que faz, e um número que normalmente a Floen faz, que é quantos pedidos de ligação à rede já tiveram de futuras produções ou futuros projetos de produção de hidrogênio verde e de biometano? Antes de mais, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui neste painel. Nós temos neste momento mais de 230 pedidos de injeção de gases renováveis nas redes de distribuição. Só uma pequena correção, não é uma rede de transporte. A rede de transporte vai de norte a sul, é o grande gasoduto. A Floen opera as redes de distribuição, que são as redes que estão mais próximas dos consumidores finais, sejam eles residencial ou indústria, mas também com uma maior capilaridade e, por isso, também mais próximas daquilo que será o potencial de projetos de produção, seja de hidrogênio verde, seja de biometano. E, portanto, o número é significativo, e eu diria é significativo em particular numa altura em que o quadro legal, o quadro regulatório, não está estabilizado.
mas demonstra o interesse que existe da parte de investidores, da parte de potenciais produtores, em desenvolver estes projetos e tornar esta uma realidade em Portugal. Uma dos destaques que eu sublinharia e que São projetos que ainda estão no papel, que ainda estão a evoluir, que estão a começar, se calhar alguns já... Alguns já estão numa fase mais avançada. Dando o exemplo aqui do tema do hidrogênio verde, nós tivemos há alguns anos atrás o primeiro projeto piloto, o projeto Seixal, e é um projeto que nos permitiu e permite estarmos completamente à vontade a trabalhar com a molécula do hidrogênio. Portanto, é um projeto pequeno, de 80 clientes, mas que permitiu e permite, à data de hoje, está a funcionar com cerca de 1,5 km, que está a funcionar com 100% de hidrogênio, desde o produtor até à estação de mistura. E depois a estação de mistura está a misturar cerca de 16%, 18%, e está a entregar hidrogênio misturado com o gás natural a indústrias e a clientes finais. Este projeto piloto o que nos permitiu foi estarmos muito à vontade, perfeitamente tranquilos quanto à tecnologia e aos materiais, e temos já um projeto na zona de Rio Maior e de Caldas da Rainha, que está já ligado à nossa rede, as ligações estão feitas, o eletrolisador está instalado, enfim, o projeto pertence a um produtor, não somos nós, é um produtor. Mas esse já é comercial, não Esse é um projeto comercial, já não é um projeto piloto, e é um projeto que vai abastecer esta mistura de 12% de hidrogênio para cerca de 13 mil, 14 mil clientes, 90 indústrias. Portanto, é um passo já significativo e já não está no papel, é um projeto real. E temos um conjunto de outros projetos que também no contexto do PRR estarão a avançar e aguardamos a sua ligação à rede e a sua injeção. Portanto, nós temos este projeto Rio Maior e Caldas da Rainha que acreditamos durante este ano a injeção comece, efetivamente, e assinámos no final do ano passado um conjunto de contratos de ligação à nossa rede de distribuição, portanto, mais um projeto de hidrogênio na zona de Vila Franca de Xira e 5 projetos de biometano em diversas regiões do país. Portanto, mais uma vez eu sublinharia, esta demonstração de interesse é muito interessante, se me permite aqui a expressão, e ainda não estamos numa fase em que o quadro legal, o quadro regulatório, está estabilizado e está, na nossa perspectiva, devidamente enquadrado para que isto acelere. Portanto, o potencial não é para nós uma surpresa, já o tínhamos assim identificado, o potencial é significativo. Portugal tem um potencial grande de produção de hidrogênio, já sabíamos, de biometano também. Mas, por exemplo, neste momento o biometano que está a ser injetado na rede ainda é importado de Espanha. Não está a ser injetado na rede ainda. Nós não temos ainda a injeção de biometano. Okay. É terrível dizer isto, mas é verdade. Nós não temos ainda a injeção de biometano na rede em Portugal. Mas há empresas que já estão a comunicar importações Sim, temos um pequeno projeto. Existe um pequeno projeto em Portugal, não é na Fluena, é um projeto também muito pequeno na zona de Mirandela, é um projeto piloto também. Existem algumas importações de biometano para incorporar nas carteiras de comercializadores e para abastecimento de frota. Mas esse é exatamente o ponto. Nós temos rapidamente de acelerar em Portugal e seguir aquilo que são os melhores exemplos, e nós costumamos sempre dar o exemplo francês. França tinha uma ambição, como nós temos para 2030, de ter 10% do gás natural substituído por biometano. O sucesso é de tal forma grandioso que já estão a trabalhar para 20% em 2030, duplicarem esta ambição, e tem de facto esta grande vantagem que é, com recursos endógenos, estar com uma produção de energia nacional, mais do que nacional. E já calcularam local. quanto é que isso vale em dinheiro? Já tem esses cálculos feitos? Em França está a funcionar de forma plena e, portanto, com todas as virtudes para o sistema energético, para a indústria e para os clientes. E em Portugal nós fizemos também já diversos estudos que apontam não só para o potencial, que é significativo, conforme eu referi, de cerca de 60% para substituir o gás natural, mas também com a análise daquilo que isso pode aportar em termos de competitividade para a economia nacional, porque reduz as importações que hoje em dia temos de gás natural e reduz também o custo global da descarbonização, face a um cenário em que a descarbonização seja exclusivamente feita com a eletrificação. Portanto, o estudo que fizemos há cerca de 2 anos atrás, e foi um estudo feito pela Roland Berger, exatamente para apontar o potencial e fazer a análise de custos para o sistema,
é que, de facto, se Portugal tiver uma única via de descarbonização que seja a aposta na eletrificação, isso vai ser mais oneroso do que se nós diversificarmos as autoestradas, se diversificarmos as fontes de energia renovável. E estamos, no fundo, na mesma, tal como no painel anterior, a falar de redes. Há bocado falávamos de redes elétricas, agora falamos de redes de gás natural, neste caso. Gases renováveis. De gases. Como é que de facto as redes, discutíamos há pouco se as redes estão preparadas para a penetração de renováveis, no fundo, e pode haver a questão de porque é que a Floen de repente é uma enorme defensora dos gases renováveis, qual é que é o interesse? A Floen tem um ativo, que é uma rede até que é das mais modernas da Europa, que não pode ficar obsoleta, não pode ficar sem uso. Portanto, se podem circular nestas autoestradas outras moléculas, há que fazê-lo. Falava da regulamentação. O que é que falta? Portanto, Portugal já tem uma estratégia para o hidrogênio, já tem uma estratégia para o biometano. O que é que falta na regulamentação para que de repente uma pecuária possa equacionar ter uma fábrica de biometano, um outro produtor de resíduos possa usar esses biorresíduos para produzir biogás e daí biometano, por aí fora. O que é que falta? Muito bem. Se calhar, dando aqui uma primeira nota sobre porque é que a Floen olha para este tema, parte da resposta vem exatamente daquilo que referiu. Portugal tem a rede de gás mais moderna da Europa. Às vezes é útil ou pode haver vantagens em sermos os últimos, enquanto que França, Espanha, Itália têm redes de gás com mais de 50 anos, com aço, com ferro fundido, com materiais que podem não estar completamente compatíveis com a utilização de hidrogênio. Portugal tem a felicidade de só ter começado a desenvolver o gás natural em 1995, 97. Portanto, tem uma rede moderna, tem uma rede em que cerca de 95% do material é polietileno e, portanto, é completamente compatível com o hidrogênio. E isso é uma vantagem significativa, muito significativa, uma vantagem muito grande. Porque é que olhamos, e a Floen surge, enfim, quando a Allianz Capital Partner, o maior fundo de infraestruturas europeu, adquire 75% da operadora de rede de distribuição das 9 distribuidoras em Portugal, exatamente com uma visão de que Portugal tem um grande potencial de produção de hidrogênio, Portugal tem um grande potencial de produção de biometano, tem as redes mais modernas da Europa e, portanto, é um fundo também preocupado com a sustentabilidade e vê aqui uma oportunidade, efetivamente, de ter uma descarbonização desta infraestrutura. Sublinhar também que é uma infraestrutura que não pertence à Floen, pertence a todos nós. A Floen é uma concessão, gera 9 funcionários e, portanto, pertence a todos nós, enquanto portugueses. E é, de facto, seria lamentável nós termos um ativo tão recente, tão moderno, tão capacitado e não o utilizarmos da melhor forma na altura em que temos todos estes desafios de descarbonização e de uma descarbonização o mais fiável possível, o mais justa possível e com a melhor garantia de segurança de abastecimento e de acessibilidade de uma energia limpa ao maior número possível de clientes. Certo. Sandro, já há pouco falámos do setor em que opera. Quais é que são, de facto, aqui é um setor eletrointensivo, é um setor poluente, é um setor que tem aqui que fazer uma gestão precisamente de todas estas questões. Como é que estão a ver esta incorporação, ou o que é que estão também a fazer para incorporar precisamente estes gases renováveis, o hard to abate, a dificuldade de descarbonizar, é de facto uma barreira gigante? Como é que vivem isto? Bárbara, obrigado pelo convite, desde já, e também pela questão colocada. Duas notas iniciais. A primeira, em relação à questão da indústria poluente, claramente toda a indústria tem sempre Exato. aqui o seu impacto. Todos nós. Todos nós temos um impacto associado àquilo que nós fazemos e, claro, relacionado com esse aspecto, como somos eletrointensivos, temos agarrado a toda a nossa atividade aquilo que pode ser visto como os impactos negativos que depois, dentro da nossa cadeia de valor, tentamos, como sempre, também minimizar ou compensar
naquilo que é o nosso produto final. Esta era a primeira. A segunda, em relação à questão que me estava a colocar propriamente dita, digamos que hoje qualquer indústria, mais uma vez eletrointensiva, acaba por ser amigo de toda a gente. Acaba por ser sempre um polo de experiências, acaba sempre por ser algo que permite-nos a nós ter os nossos planos estratégicos definidos de uma forma que eles são tão rapidamente obsoletos que nós temos sempre uma necessidade de estar sempre a pensar naquilo que vai ser. Uma espécie de cobaia da transição energética, ou seja, vocês vão testando qual é a melhor energia, qual é a melhor fonte para descarbonizar? Isso. Nós somos neste momento e temos os nossos planos estratégicos definidos nas várias vertentes, porque nós falamos na transição energética, e estamos a falar muito aqui na lógica elétrica, mas temos também uma componente térmica muito elevada. Os nossos custos variáveis associados ao nosso produto rondam os 70% de energia total. Então, digamos que temos aqui as duas componentes que podem ser vistas em conjunto ou podem ser vistas em determinadas alturas, mediante as tecnologias que estão disponíveis, até competitivos. Na lógica de, muitas vezes, para tornarmos o nosso processo mais eficiente termicamente, temos que consumir mais energia elétrica. Então, acabamos por ter aqui sempre um binómio, que é algo que na nossa atividade acontece muitas vezes, na lógica de fazer uma transição energética que, em termos gerais, transmite sempre ao nosso acionista aquilo que melhor funciona em termos de sustentabilidade do produto, e a nossa sustentabilidade não funciona, e aí vou ao ponto também que a Cécile também falou, não vem somente na questão de colocar no mercado um produto poluente, vem na lógica de prestar neste momento um serviço, que existe um produto disponível no mercado que tem o menor pegada de emissões de CO2 possível. Isto em lógica de transição energética, ainda agora diretamente à questão, temos associado ao nosso processo sempre aquelas tecnologias que são as últimas tecnologias disponíveis. Eu vou procurando entreter enquanto estamos na... Estamos numa lógica clara de alteração daquilo que é a nossa matriz energética e temos muitas oportunidades. A parte divertida da nossa atividade é que, associado ao grande consumo que temos, não podemos fechar a porta a ninguém. Então nós temos energias renováveis, temos hidrogênio, temos gases renováveis relacionados com a nossa própria produção, em que nós fazemos o aproveitamento do calor residual para produzir a nossa própria energia, de forma a que nós possamos, no final de contas, ter uma matriz mais diversificada possível e, dessa forma, procurarmos não estar dependentes daquilo que é hoje os combustíveis fósseis e as energias tradicionais. E, entretanto, aproveito para lhe fazer a... Peço desculpa, foi muito alto agora. Aproveito para lhe fazer a mesma pergunta de há pouco, se também ficaram parados no apagão e quanto é que isso vos custou. Já sei que não me vai dizer, mas pronto, mas eu pergunto na mesma. Não, eu vou contar uma história mais divertida, que é, hoje de manhã, antes de vir para aqui, cheguei mais tarde, porque estive na fábrica da Alhandra ainda a resolver problemas do apagão. Ainda estão com impacto? Efetivamente é um impacto muito grande. Existe associado àquilo que é a rede elétrica um conjunto de desafios enormes. A nossa estratégia interna, e dentro daquilo que nós temos desenvolvido nos nossos planos, é sermos o mais autónomos possíveis da rede. Neste momento, uma das vertentes da transição energética é o investimento forte, grande, naquilo que são as baterias industriais. Nós temos neste momento, também fruto do nosso acionista, a tecnologia de poder produzir essas baterias. Estamos a procurar desenvolver esses negócios paralelos, porque acreditamos neles no futuro. Tal como o colega falava em termos da FlowN, ter uma rede própria que permita fazer a inclusão daquilo que são os gases renováveis e o biometano que vai surgindo, nós próprios também temos na nossa lógica cada vez mais termos estas capacidades internas de não depender dos outros. Digamos que este tipo de situações vai acontecer, a rede é muito instável, tem-se investido imenso ao nível daquilo que são as redes de transporte,
vai ser preciso um investimento muito grande, não sabemos quando é que vai acontecer e a nossa estratégia é não ficar à espera. Decidimos internamente desenvolver estes negócios, estamos neste momento a fazer investimentos nessa matéria. Digamos que as 3 fábricas que temos em Portugal neste momento têm investimentos ao nível da transição energética e descarbonização que rondam os 350 milhões de euros, por forma a que nós possamos equipá-las e sermos o mais autónomos possíveis. Nesta vertente de energia, que é onde nós temos, mais uma vez, aquele nosso grande custo de energia, é aí que nós queremos investir, procurando reduzir e eliminar essa dependência exterior, quer seja da energia elétrica, quer seja da energia térmica, com a substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis alternativos, gás natural, com hidrogénio. Temos projetos também ao nível da produção de hidrogénio, estamos a trabalhar nisso e acreditamos muito que vai ser o nosso futuro. Tem um pouco a ver também com uma das ideias que Paul Polman defende, que é o custo, e outros pensadores, que é o custo da inação, que é o custo de não fazer nada. Ou seja, o que está a dizer, e como isso, como hoje em dia não fazer nada é mais caro do que fazer algo, é isso que estão, é essa, no fundo, essa filosofia que acabam por tentar pôr em prática, que é agir preventivamente. Internamente, nós há mais de 10 anos que andamos a estudar e a fazer aquilo que deve ser feito ao nível da descarbonização e, neste caso, especificamente a reindustrialização. E isso tinha uma vertente clara que tem a ver com a parte do reinvestimento. Os planos estratégicos, era como eu dizia ainda há pouco, hoje já estão desatualizados e obsoletos porque todos os anos as coisas têm evoluído tão rapidamente que nós temos claramente que tomar decisões. E tomamos decisões ao nível de realização de investimentos sem financiamento, tomamos decisões ao nível de investimentos com dificuldades de licenciamento e tomamos decisões ao nível dos investimentos sem ainda muitas vezes as tecnologias serem maduras. E isto é o risco que nós estamos a correr para sobreviver. A nossa etapa da reindustrialização envolve estes riscos. E nós temos estado a corrê-los, acreditamos que é por aí, acreditamos que quem não o fizer não vai sobreviver, porque hoje estamos distraídos com as guerras, com o contexto internacional, com as tarifas, guerra de tarifas a nível mundial, mas amanhã o tema ambiental vai surgir novamente e quem não estiver preparado, quem não investir hoje, amanhã não vai sobreviver. Essa é a lógica que nós temos seguido e é aí que nós temos pensado em investir claramente. Certo, Joana, pedi-lhe também aqui para terminarmos e para ver se agora terminamos no tempo, porque tenho aqui um track record de atrasos que quero corrigir. Pedi-lhe precisamente a sua visão deste custo da inação, porque reparei que assinou. Para as empresas isto é de facto uma oportunidade, podem ser boas oportunidades de negócio, de ir atrás, de tentarem resolver por si e de não estarem só, no fundo, ao sabor dos ciclos políticos ou do que de repente é decidido em Bruxelas ou em Washington. É uma oportunidade e é uma inevitabilidade, não pelo planeta, mas pela sociedade, como nós a entendemos. Nós já sentimos os impactos das alterações climáticas hoje, enquanto falamos que estamos muito próximos do marco de 1,5 graus definido como seguro pela comunidade científica, e é muito diferente pensarmos num mundo com 2 graus ou com 3 graus ou em cenários mais catastróficos, felizmente menos prováveis também, mas que nos levariam a 4 graus. Portanto, se hoje pensamos numa sociedade que tem instabilidades de rede, e estamos muito debruçados sobre o apagão da semana passada, tentemos imaginar o que é um agosto com uma onda de calor de 10 dias, que em vez de ter uma média temperatura de 35 graus, passa a ter 40, 43. Estamos muito focados só no curto prazo, não é? Não levantamos a cabeça e não olhamos. Nós temos que pensar e avaliar o longo prazo e entender o que precisamos de fazer hoje para nos prepararmos para tal. Temos de ter sempre uma
uma perna num lado e no outro lado. E nós sabemos e mostramos isso do ponto de vista teórico e científico, que o custo da inação é muito superior ao da ação. Precisamos é de vencer a nossa inércia, a inércia individual, a inércia das instituições, a inércia do setor privado e dos investimentos e canalizá-los para, de facto, uma transição de baixo carbono. Mas vê o setor privado a agir, vê o setor privado a ter essa vontade, ou independentemente do que a política decide? Temos boas práticas e bons exemplos já implementados e com resultados de sucesso, mas precisamos, como lhe disse, de fazer mais e uma grande escala e não apenas ter nichos, mas sim ampliá-los para uma escala comercial para todas as regiões. Certíssimo. Muito obrigada. Diga, Gabriel. Desculpe. Já me vai estragar. Vou estragar aqui um bocadinho, Eu já estou no mas vermelho. mas é eu muito não rápido consigo. e é só para deixar uma última nota, que eu acho Diga, que há também e quando olho para o tema dos gases renováveis, e ouvindo a Janja, estava exatamente a pensar nos desafios que a sociedade tem, eu acho que há de facto um desafio e uma enorme oportunidade. Os gases renováveis, e em particular o biometano, para terem um sucesso que nós estimamos, necessitam que a sociedade tenha algo absolutamente vital, que é a cooperação. E a cooperação entre setores. E esta é uma economia circular que nós só vamos conseguir alcançar, e eu fico muito feliz porque vejo isso cada vez mais nas conferências, nos debates, em que se junta o setor da energia, o setor agropecuário e o setor dos resíduos. Não é fácil uma sociedade juntar estes setores tão diferentes, mas é absolutamente essencial e conseguimos construir esta cooperação. Certíssimo. Muito obrigada às três pelo debate, pelas ideias que deixaram e agradeço a vossa presença na Conferência de Negócios. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada.